Nem tudo é manipulação de resultado. Às vezes o time só fez um jogo ruim mesmo. Às vezes o time estava com foco na próxima partida. Às vezes aquele jogo não era o mais importante. Às vezes o desgaste físico fez os jogadores jogarem um pouco abaixo. Às vezes teve um problema no almoço. Então são muitas variáveis que podem acontecer e interferir em uma partida de futebol. E a gente que faz a pós-esportiva, se for ficar pensando que toda vez que o resultado que a gente pensar, o nosso palpite não acontecer, for manipulação e máfia, a gente vai entrar numa paranoia sem fim e aí é melhor até parar de apostar se você acha que tudo é manipulação, que tudo é máfia. Vamos parar e pensar um pouco. Eu estou na pós-esportiva desde 2014, então tem muito tempo, né? Tem 11 anos que eu faço a pós-esportiva. Eu me lembro muito bem que desde antes de fazer a pós-esportiva, as zebras já aconteciam no futebol. Muito antes da pós-esportiva, a zebra sempre aconteceu. Você lembra do Ibis, o pior time do mundo, que foi zebra e ganhou, sei lá, de uns times aí do Rio, de São Paulo, na década de 70, 80? Então, antes das apostas, nós já tínhamos essa questão de zebra acontecendo. Então, isso sempre aconteceu no futebol, sempre foi uma coisa normal. Só que com a pós-esportiva, a gente sabe que tem manipulação de resultado. A gente sabe que muita coisa acontece onde tem dinheiro, meu amigo. Pode ter alguém tentando tirar proveito de informações privilegiadas. A gente sabe disso. Mas não são todos os jogos. E aí tem outra coisa. Eu que já venho trazendo um conteúdo aqui todo dia. Todo dia aqui tem vídeo para você que quer evoluir o jogo. Você troca uma ideia comigo, os vídeos estão nesse formato aqui um pouco diferente, onde a gente conversa mesmo sobre o dia a dia da pós-esportiva. E o motivo de fazer esse vídeo falando que não é todo jogo que é máfia, é porque eu acabei de fazer um vídeo mais cedo falando de zebras, né, de como não perder na zebra, e aí o cara comentou, nem é zebra, é máfia. Mas será que tudo é máfia? Ou será que essa percepção que a gente tem de tudo ser máfia é por conta do clubismo que a gente tem? Nós somos torcedores, apostadores clubistas, e aí se o time perde ou empata, a gente não aceita aquele resultado e tem que dizer que o time perdeu porque quis, entregou o jogo. E o adversário? O adversário não é de nada. O adversário não é de nada. Você vê, se eu começar a fazer pergunta aqui sobre esse pensamento, você vê que fica claro que esse é um pensamento de apostador faixa branca, que não analisa os jogos. Porque se você analisar os jogos, você vai começar a perceber padrões. Os padrões se repetem e também existe um aumento de oscilação do desempenho, oscilação do padrão. E tudo isso está dentro do padrão. Até o momento de oscilação é uma coisa comum que acontece e a gente tem que estar preparado. Como é que você faz para aguentar? Como é que eu fiz, né? Porque eu estou fazendo a pós-esportiva há 11 anos. Como é que eu fiz para aguentar essa possibilidade de estar fazendo uma aposta e dependendo de um negócio que pode estar sendo manipulado e ter uma máfia aí manipulando todos os jogos? O que eu fiz? Eu busquei me afastar do clubismo e buscar outros mercados que estejam fora. Porque eu pensei, se a máfia está manipulando para o favorito perder, eu vou colocar 3 gols, que são duas equipes de uma média de gols muito boa. Vou colocar 3 gols aqui, porque se o favorito sair perdendo e ele virar, eu ganhei. Se ele correr atrás, ele vai tentar correr atrás. Aí já dá bom para mim se eu fiz o mais 1,5. Então eu busquei ir para o caminho dos gols. O caminho dos gols foi o que me tirou do clubismo e foi o que me fez escapar de todas as zebras. Tem um tempão que eu não levo nenhum head em zebra. Pode ter a zebra que for, não perdi nela. Eu tô dizendo que eu não levo head? Não, levo head sim. Tem head sim, mas ele afeta muito menos o meu psicológico do que levar um head no favorito, que a odd tá 1.10, 1.17, 1.05. Eu já vi o Barcelona como favorito com a odd de 1.07 perder em casa para o último colocado de La Liga. Eu já vi o Real Madrid com a odd de 1.05 empatar dentro de casa com um time de segunda, terceira divisão na Copa do Rei da Espanha. Eu já vi zebras que, se eu falar agora, como você não se lembra, você pode até duvidar. Mas
Se brincar, amanhã acontece uma tão absurda ou mais absurda dessa que eu contar aqui. Porque acontece muito. Acontece demais. A gente tem que começar a entender que o jogador de futebol, ele é um trabalhador. Você no seu trabalho, você trabalha super motivado todo dia e dá o máximo de gás possível todo dia, todo dia, todo dia? Claro que não. Vai ter dia que você vai trabalhar muito bem, o trabalho vai fluir. Vai ter dia que nada vai dar certo no seu trabalho, vai ser um dia cheio de problema e você vai querer esquecer aquele dia e tá dentro do dia a dia de todo mundo, em todo o trabalho. Para o jogador de futebol é a mesma coisa. O jogador de futebol também não vai jogar todo dia o seu melhor jogo. Você mesmo que é apostador, você já jogou futebol. Eu já joguei, todo mundo jogou futebol, todo mundo joga futebol de vez em quando. Eu parei, já pendurei a chuteira, né? Mas joguei muito na minha infância. Na minha infância e adolescência eu jogava todo dia futebol. Era todo dia que fazia o melhor jogo? Não, não era. Mas tinha dia que você fazia um jogo que nem você acreditava. Eu me lembro que na pelada da galera, lá do Povoado Cajueiro, quando eu morava lá com meu pai e minha mãe, na época, lá na pelada da galera do Povoado Cajueiro, teve um dia, eu era ruim, lento pra caramba, né? Mas teve um dia que eu consegui marcar 3 gols. 3 gols. Tanto que quando eu fiz os 3 gols, né? Esses 3 gols que eu marquei ficou marcado pra mim como o melhor desempenho ali do futebol da pelada. E teve gente que chegou depois e falou: pô, tá quanto jogo? Tá 3-2. 3 gols de Maurício. O cara falou: gente, o que é que tá acontecendo? Alguma coisa errada, alguma coisa estranha? Naquele dia eu fui a zebra. Naquele dia que eu marquei os 3 gols, eu fui a zebra. Ninguém acreditava. Foi manipulado aquela pelada? Claro que não, cara. Quantas vezes você jogou peladinha com seus amigos, valendo um litro de coca, que era a aposta padrão, né, dos anos 90, dos anos 2000, 1 litro de coca, e o time ruim ganhou. Tem um time bom na pelada, a gente sabe que os melhores caras, e tem um time ruim. Montaram um time pereba, apostaram a coca e o time pereba ganhou. Foi manipulação? Os caras fez corpo mole e entregou o jogo? Não. Porque jogo é assim mesmo. Então, se você é um apostador, se você está fazendo aposta esportiva, entenda. Você está fazendo um negócio que não é o favorito que vai ganhar toda vez, não. Se fosse assim, seria muito previsível. Todo esporte tem essa questão do esporte, da superação, da imprevisibilidade. Do que está sendo ali visto como um azarão ir lá e ganhar. Isso acontece em todos os esportes. No futebol não é diferente. Então, para mim, essa conversa de todos os jogos são manipulados, não é zebra, é máfia, é uma conversa de faixa branca. É uma conversa de clubista que não está aceitando o red. De clubista que não está aceitando que foi otário de ficar confiando que o time vai ganhar todo o jogo. Tem jogo que é claro, tem jogo que é lógico, tem jogo que se você analisar, você vê que é armadilha a questão do favorito. Por exemplo, no Campeonato Carioca desse ano, Campeonato Carioca, o Vasco jogando fora de casa com a odd de 1,50. Eu olhei e falei, isso aqui é armadilha para pegar clubista. Isso aqui é armadilha para pegar clubista. Fiz o vídeo falando isso, Story Reels. O que é que tinha no comentário? Você não sabe de nada. O Vascão em casa, hoje a barreira vai virar baile. Hoje não sei o que, não sei o que. Eu sei que terminou o jogo empatado, o Vasco não ganhou. Esses clubistas levaram red. Eu fiz um conteúdo para ajudar. Eu fiz um conteúdo para evitar que ele tome aquele red, para que ele busque outros caminhos. Nesse jogo em questão do Vasco, inclusive, o jogo ficou no 0-0, cara. Até quem foi em gols no mais 1,5 se deu mal, pô. Porque o jogo de estadual é um jogo mais difícil, né? Um jogo mais complicado. Então a gente tem que saber porque os times oscilam mais, né? E aí tem todas essas questões de liga, de campeonato. Tem campeonato que é melhor, tem campeonato que é mais difícil. Tem liga que é melhor, tem liga que é mais difícil. O apostador faixa branca, ele vai achar que tudo é bom de apostar. E quando não acontecer a lógica que o site esperava e que a cotação mais baixa, se não acontecer aquela lógica, ele vai dizer, explanar que o jogo foi manipulado. Às vezes não é nem manipulado, pô. Às vezes é porque o time podia empatar ou perder aquele jogo. Às vezes é porque naquele momento
uma derrota não significa nada. Quantas vezes a gente já viu? Quantas vezes o primeiro colocado de várias ligas aí do mundo, o primeiro colocado, enfrentando um time lá da parte de baixo da tabela, da zona de rebaixamento, que vinha não sei quantos jogos sem ganhar de ninguém, e o primeiro colocado empata, não consegue vencer? O áudio de 1.20, 1.10, 1.30, empata. Não consegue vencer um time da zona de rebaixamento. Primeiro colocado isolado, com 6, com 7 pontos de vantagem. Aí muitas vezes a gente vai analisar, talvez ele não ganhou porque ele não precisava ganhar. Ele estava com 5, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então ele não precisava ganhar. E aí entra aquela questão de você se distanciar do clubismo e começar a analisar os jogos friamente. É por isso que eu defendo sempre, tenha um método de análise, aprenda a analisar jogo, não fique dependendo só de análise de outras pessoas. Por mais que você não tenha tempo, hoje em dia existe método de análise para você fazer com 5 minutos. Com 10 minutos e montar a sua jogadinha, ou então filtrar, pô, o cara botou o palpite aqui, deixa eu analisar esse jogo. Com 5 minutos você bate o olho em aplicativos e sabe identificar se aquele palpite do cara foi bom realmente ou é um palpite sem lógica. Ou é um palpite clubista. Então saiba analisar. Não sabe analisar? Estou trazendo vídeo todos os dias abordando o dia a dia da aposta esportiva e trazendo temas de análise, de palpites, de jogos, de mentalidade, para você evoluir o jogo junto comigo. Durante todo esse ano, todo dia vai ter vídeo para te ajudar, então não tem desculpa, você não está mais sozinho, certo? Entra no meu grupo, que o link está aqui na descrição, entra no grupo, vai receber um conteúdo top demais lá do grupo, certo? O grupo tem tanta qualidade que eu estou parando de chamar esse grupo de gratuito. Ele não vai ser mais um grupo gratuito não, por quê? Porque é muito conteúdo top, pô. É um grupo top, vou chamar ele agora de grupo top. Vem pro grupo top, porque esse grupo você vai ter palpites de vários jogos, alerta de jogos ruins. Então você vai receber lá a indicação de jogos que não são bons para apostar. E o que que você pode fazer? Você que quer sair dessa questão de ficar dependendo de palpite dos outros e olhar o que é que tem nesse jogo. Por que que eu falei de não aposte nesse jogo? Vai analisar esse jogo. Muitas vezes é por causa da liga, muitas vezes é dentro de uma liga boa, tem um jogo que é ruim, tem um jogo que está com padrão aleatório. Você sabe identificar um jogo com padrão aleatório? Sabe identificar um jogo com padrão aleatório? Se não sabe, precisa aprender. Então, consome o conteúdo aqui que vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Fica com a gente e se você quiser, além desse conteúdo, um conteúdo diferente, aprender a analisar os jogos, analisando junto comigo, em uma consultoria de análise que não é um curso, é uma consultoria via WhatsApp, não é um curso não, você vai ficar assistindo videoaula, 300 videoaulas não. Vai aprender a analisar analisando. Vai entrar na consultoria uma vez, não precisa pagar todo mês não. Pagou uma vez, fica o tempo que você quiser, para sempre se você quiser, recebendo as informações de análise e analisando os jogos junto comigo. Consultoria de análise, aí não é grupo VIP, é diferente. Vou deixar o link aqui também da consultoria de análise. E bota na mente de você o seguinte, futebol não é uma ciência exata. Não vai ser todo jogo que o super favorito vai vencer. Gostaríamos que fosse assim, mas se fosse assim também as cotações seriam piores do que elas já são. O que você tem que saber é analisar, avaliar os riscos, saber medir se aquela cotação realmente tem valor ou não. E se você não sabe nada disso, fica com a gente que todo dia sai vídeo para te ajudar nessa caminhada. Tamo junto, boa sorte a todos, até o próximo vídeo, valeu!